Recording in Graça e paz, queridos e queridas, graça e paz. Louvado seja Deus por mais um privilégio de estarmos juntos para buscarmos a face do Senhor, para aprendermos mais, né? Para nos mergulharmos nas águas da sabedoria. E nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor derrama sobre nós a tua graça, a tua unção, a tua sabedoria. E obrigada. Obrigada porque hoje o Senhor abriu essa sala, o Senhor permitiu que a tua filha, a pastora Mônica, a missionária Lila, pudesse estar aqui conosco, nos permitindo esse acesso. Te louvamos pela vida da tua filha, pastora Tânia Anjo, que ela seja boca profética de Deus para trazer o ensino, a correção, a edificação e que ela possa ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Continuamos intercedendo pela tua igreja no Brasil, pela tua igreja em Israel. Ah, Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos. Toma esta nação sobre os teus cuidados. É o que nós pedimos agradecidos e te pedimos, fala conosco, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Michela. Vem para cá, meu pastora Tânia, já com o coração assim, ó, batendo forte pela sua vida, já agradecendo a papai por esse renovo. Quem não sabe aí, gente, pastora levou um tombaço aí, mas o Senhor a segurou. Glória a Deus, está aqui de pé conosco. Já quero agradecer a Deus pela sua vida mais uma vez. Então, vem para cá nos ensinar nessa manhã. Amém. Shalom, shalom, queridos, queridas. Que alegria. Deus nos surpreende, né? A cada manhã. E esse é o dia que o Senhor fez, o Senhor preparou para nós. E eu estou feliz, recebi a mensagem cedinha do Arthur. Mãe, vem aqui para casa ficar com a Érica, que eu e a Vívia vamos sair. E eu estou aqui na casa do meu filho, glória a Deus por isso. E eu creio que é um tempo novo e eu vou estar muitos dias por aqui agora, com a chegada da Aurora. Glória a Deus, glória a Deus. Estou muito feliz por tudo que Deus faz, perfeito no tempo dele, na hora dele. Ele é especialista. O tempo é responsabilidade dele. A gente precisa quietar o nosso coração e deixar ele trabalhar do jeito dele. Só certeza que ele faz infinitamente mais. E eu, às segundas-feiras, eu faço uma live, né, com as mães de oração, e eu sempre tenho cuidado de pedir ao Senhor uma palavra, sempre tenho cuidado de pedir a Deus para me dar uma direção, um estudo, uma ministração. E na segunda-feira, assim que eu estava acabando a live, o Senhor falou comigo uma frase. O Senhor falou assim: fala para as mães, não valorize a ação do inimigo. Celebre a presença de Deus derramada sobre a sua vida. E eu amo, amo ouvir as palavras do Senhor, os conselhos do Senhor, as instruções do Senhor. E aí eu falei, né, com o Senhor, o que que eu vou na quarta profética, né? Qual vai ser a ministração? E aí o Senhor falou, fala sobre essa frase também com elas. E aí eu fui buscar uma ministração, uma associação dentro da palavra, né? E aqui nós estamos, né? Eu quero falar com vocês o que o Senhor tem me ensinado através desta frase. E nós buscamos lá na base bíblica de 1 Samuel 17. E é quando Davi chegou ao campo de batalha. É tão lindo ver o agir de Deus, é tão lindo saber que Deus é conosco e Ele nos prepara. Ele gera no nosso coração essa coragem, esse espírito dele que é de força e ele é sobre nós. Então, nós vamos hoje aprender como Davi, o que ele também tem para nos ensinar, porque ele não valorizou a ação do inimigo.
mas ele celebrou a presença de Deus que estava sobre a vida dele. E a gente sabe que a gente tem batalhas, que as batalhas começam na mente. Eu também ouvi essa frase que trouxe muito impacto no meu coração. Todas as batalhas começam na mente, mas todas as orações são ganhas no joelho. As batalhas começam na mente, mas a vitória vem pelas orações. E louvado seja o nome do Senhor, porque eu e você já entendemos que precisamos orar, que Deus está nos convidando para orar. E se a gente está orando, com certeza nossas batalhas serão ganhas, porque o Senhor é conosco. E quando o Davi chegou ali, à frente daquela batalha, né, naquele campo, né, todos estavam valorizando a ação do inimigo, todos. Todos estavam olhando para o gigante Golias. O medo estava roubando a visão do povo. Os soldados estavam valorizando a ameaça que Golias estava fazendo. Todos estavam comentando o tamanho de Golias. Todos estavam calculando a força que ele tinha. Todos estavam alimentando seu medo, pavor, né? Todos já tinham convicção que iam sair dali derrotados, porque o gigante era muito grande. E quanto mais eles valorizavam, né, o medo, quanto mais eles valorizavam a ação do inimigo, mais o pavor ia dominando eles. E de repente, é, Davi chega. E quando Davi chegou, ele teve outra expectativa, outra perspectiva. Ele, de forma nenhuma, ele exaltou o gigante. Ele exaltou o poder de Deus. Enquanto todos estavam falando da espada de Golias, Davi falava da fidelidade de Deus. E eu achei isso muito lindo, você falar da fidelidade de Deus. Porque a própria palavra diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede o quanto o Senhor é fiel. E até aqui, o Senhor tem nos dado a oportunidade de provar da bondade dele. Se eu e você estamos Érica, só um instantinho, abaixa um pouquinho. Se eu e você estamos na presença de Deus, estamos provando dessa fidelidade, se até aqui o Senhor nos conduziu, com certeza Ele vai conosco, não vai nos deixar no meio do caminho. Ele prometeu que nós chegaríamos ao lugar certo. Então, hoje, mais uma vez, o Senhor está nos ensinando e está falando comigo e com você. Não valorize do inimigo, mas celebre a presença de Deus que já foi derramada sobre a sua vida. Celebre, cante ao Senhor um cântico novo. Declare quando você acordar: o Senhor é a força da minha vida. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar, eu vou me regozijar, porque o Senhor é comigo. Precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Muitas pessoas, né, infelizmente, pessoas até evangélicas, elas ficam o tempo todo falando do problema, toda hora trazendo à memória o problema, trazendo à memória a desgraça, a situação, a miséria, a dor, fica enfatizando. Mas o que o Senhor nos chama para fazer é para a gente colocar os nossos olhos fixos na promessa, porque Deus nos fez promessas. E são essas promessas que são como gotas, que são como é, a nossa força é quando a gente vem lembrando das promessas. Quero trazer à memória
aquilo que pode me dar esperança. Então, todas as vezes que você traz à memória uma promessa que Deus te deu, que Deus fez, você está celebrando a fidelidade dele. É claro que o inimigo lança medo, o inimigo lança ansiedade, o inimigo lança preocupação, o inimigo lança diagnósticos, o inimigo lança rebeldia, vícios, afastamentos, o inimigo lança crises, todo tipo de maldade, todo tipo de malignidade. É ação do inimigo. Mas todas as vezes que a gente começa a ocupar a nossa mente com esses espaços, com essas preocupações e que nos rouba da presença, nós vamos nos enfraquecendo. Então, Davi nos ensina hoje que celebrar a presença de Deus é entrar na guerra diferente. Davi nos ensina que quando a gente já entra na batalha, celebrando a presença de Deus, a vitória é certa. Nós já entramos sabendo que nós vamos ser mais que vencedores, porque o Senhor nunca falhou em nenhuma das suas guerras, pelejas, e não é na nossa que ele vai perder. É certo, é certo. Eu me lembro que quando eu estava lá na Argentina, é, agora em dezembro, que eu fui para a casa da minha filha, teve um momento que eu fui orar e o Senhor falou assim: hoje você celebra uma vitória. Hoje você vive uma promessa, porque eu falei para você que a sua filha viria para as nações. E hoje você está nas nações por conta da sua filha, uma promessa que já foi cumprida. Mas quando você chegar no Brasil, você vai entrar no quarto do seu filho e você também vai segurar uma promessa. A promessa que eu te faço, que o seu filho vai ser pai. Gente, é muito lindo quando Deus fala e a gente pode guardar no coração, a gente pode ter certeza de que Ele é fiel e que Ele vai cumprir. E, na verdade, a Vívia já estava grávida quando o Senhor falou isso comigo. Eu só fiquei sabendo depois, porque eu estive na Amanda no início de dezembro e ela engravidou em setembro. Então, Deus, Ele é conhecedor dos nossos dias, Ele é conhecedor do nosso futuro. Eu amo a mulher de Provérbios. Ela diz assim: se veste de força e de dignidade. E quanto ao dia de amanhã, não tem ela preocupação. Olha que ensinamento que essa mulher nos traz. Quanto ao dia de amanhã, não tem ela preocupação. Ela é uma Davi na vida. E hoje o Senhor também nos chama como Davis. Nós, todos nós, carregamos a essência de Davi. Todos nós. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E é isso que o Senhor deseja, que eu e você também sejamos mulheres, homens, segundo o coração de Deus. Então, nós carregamos a essência de Davi. Somos os Davis desta geração. E o que fez com que Davi celebrasse a presença de Deus? Eu quero usar aqui as 5 pedrinhas que Davi tinha, que ele carregava, né, no seu alforje. Eram 5 pedras. Ele nem precisou usar as 5 pedras. Ele nem precisou. Uma única pedra foi o suficiente, porque acima dessas 5 pedras, Davi tinha confiança em Deus. E essa confiança em Deus é o antídoto para desfazer toda a obra do mal, toda a batalha que se instala na sua mente. E vamos lá. A primeira pedra, eu coloquei o nome da pedra da identidade. Aleluia. Davi sabia quem ele era em Deus. Golias tentava intimidá-lo, mas Davi não entrou naquela batalha
tentando descobrir o seu valor. Ele já sabia que ele era escolhido e ungido. Então, quando a gente tem convicção de quem somos, a vitória já é certa. E nós somos filhas, nós temos um pai, nós não somos órfãos. E isso traz para nós uma convicção muito clara, muito clara. Às vezes a gente libera palavras, né? E a gente não tem nem noção de quanto essa palavra faz efeito. Eu tive a oportunidade de conversar com uma ex-aluna lá da escola e ela falou comigo assim: todos os dias eu me lembro de você. Eu falei: é mesmo? Ela falou: é. A minha mãe faleceu e você foi no enterro. E quando você saiu, você falou comigo assim: Ana Paula, não tenha medo do teu futuro, porque Deus cuida muito bem dos órfãos e das viúvas. E aí ela falou assim, essa palavra entrou como flecha no meu coração. E eu não temi, não temi. E até hoje, quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo, Senhor, eu sou uma órfã, mas o Senhor está cuidando de mim. Ela falou, Tânia, eu me casei, eu tenho uma família, eu estou com 25 anos e eu tenho uma família abençoada, eu tenho um marido que me ama, que é obreiro na casa de Deus. É, eu tenho um esposo maravilhoso, e isso tudo é porque eu sou órfã, mas eu tenho um pai que cuida de mim. Eu falei, nossa, que lindo, eu nem sabia que eu tinha liberado essa palavra para você. Ela falou, então, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. E é lindo quando você tem convicção de quem você é em Deus. E aí, o que que aconteceu? Todo mundo estava temendo o inimigo, mas Davi tinha certeza de quem ele era em Deus. Davi conhecia sua identidade e ele não se prostrou diante do medo. Enquanto todo mundo viu um exército derrotado, Davi viu que ele era um guerreiro. Davi sabia que ele podia ir lutar, porque ele não estava lutando sozinho. Davi tinha convicção da sua identidade em Cristo. E qual é a sua identidade? O Senhor te pergunta hoje, qual é a sua identidade? E aí você pode trazer à memória tudo que o Senhor te dá como autoridade, quem você é nele. Você é forte, você é valente, você é guerreiro, você é mais que vencedor, você é filho amado, você o Senhor nos dá a opção de escolher, porque aquilo que você atrai, aquilo que você respeita, a unção, né? A unção que você respeita é a unção que você atrai. Então, se você respeitar a sua identidade nele, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Então, respeita a sua identidade em Cristo e você vai atrair essa força, você vai atrair essa sabedoria. A palavra de Deus diz que a gente não se deve se gloriar na nossa riqueza nem na nossa sabedoria, mas saber que dele vem, ele é o Senhor. Então, quando você tem noção de quem você é em Cristo, ah, queridos, isso muda a história. Isso muda a sua história. E eu me lembro que num dia, quando eu desci para orar, que eu cheguei na minha sala, que eu dobrei os meus joelhos, o Senhor falou, Tânia, a partir de hoje, começa a me chamar de pai. Pai é aquele que cuida, pai é aquele que protege, pai é aquele que abençoa, pai é aquele que alimenta. Pai, pai. E isso mudou a minha história, mudou o meu olhar, mudou a minha perspectiva, mudou a minha autoestima. Eu sou filha. E esse é o maior título que a gente pode carregar. Não é de pedagoga, não é de doutora, não é de nenhum título, nenhum título. Não é de pastora. O maior título que a gente pode carregar é filha.
E por ser filha, o Senhor não faz acepção de ninguém, de ninguém. Ele nos coloca todos no mesmo lugar, no mesmo patamar. Então, essa é a nossa identidade. E Davi conhecia a sua identidade. A segunda pedra que Davi carregou foi a pedra da memória. Como é lindo trazer à nossa memória todos os grandes feitos que o Senhor fez. Davi relembrou aquilo que Deus já tinha feito. Ele disse: Deus me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará deste gigante também. Aleluia! Ele tinha convicção que ele matou um leão, matou um urso na força do Senhor. Ele tinha convicção que o Senhor foi com ele. E ele tinha certeza que ele não estava ali por causa dele, ele estava ali por causa do Senhor. Então, ele não teve medo, ele não alimentou o medo, ele não teve pensamentos contrários, ele não teve pensamentos de insegurança, de dúvida. Em todo instante, ele só trouxe à memória dele os milagres do Senhor. Em todo instante, ele só falou: Deus foi comigo, ele me ensinou, ele me fez vencedor quando eu matei o leão, quando eu matei o gigante. Então, nesta manhã, o Senhor está te convidando a recordar, recordar o que Deus já fez na vida dos seus filhos. Ele já abriu portas, ele já livrou. Quantos livramentos, quantos. Ele já respondeu muitas orações que você achava que não tinha saída. E ele foi lá e ele respondeu. Ele abriu o mar para que você passasse nessa situação tão complicada, tão complicada. Eu me lembro que quando nós fomos fazer uma, uma análise para a gente cobrir a quadra da escola, era assim, de uma forma muito, muito alta. O investimento era muito alto, mais de 300 mil, e a gente não tinha aquele investimento, aquele valor para fazer. E aí, no determinado momento, o Gelson, que era o meu sócio, ele foi num ferro velho. Gente, olha isso. Ele foi num ferro velho. E quando ele chegou lá, o moço falou para ele: Poxa, Gelson, eu estou com uma estrutura aqui de uma quadra, de uma cobertura, mas é tão grande e a gente está ocupando espaço e a gente quer se desfazer disso. Você não conhece nenhum lugar, não, que está precisando ser coberto? E ele falou: Conheço lá na escola. Queridos, era o exato tamanho da quadra. A cobertura era o exato tamanho. E ele falou: Por quanto que você faz? Ele: Uns 30 mil eu vendo isso para você. Eu quero me afastar, retirar isso daqui. E a quadra, que era quase 300 mil, saiu por 30 mil. Olha o poder de Deus. Então, todas as vezes que a gente vê Deus fazendo seus milagres, Ele é especialista. Não tem recurso no céu que Ele não tenha o poder para disponibilizar para você. Se você está necessitada de um milagre financeiro, hoje o Banco do Céu está aberto para te liberar esse valor, essa quantia, porque Ele é, segundo as suas riquezas em glória, aquele que nos abençoa. O nosso salário não vem do patrão, nós temos o provedor que, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as nossas necessidades, porque Ele sabe o tamanho da minha e da sua necessidade. E Ele já abençoou tanto, e Ele vai continuar abençoando. Essa porta vai ser aberta para o louvor da glória de Deus. Ele não vai deixar ninguém desamparado, porque o Senhor, Ele é especialista em cuidar e em cuidar muito melhor do que nós. Então, traga à tua memória os grandes feitos. Se possível, faça uma lista de gratidão. Faça uma lista de gratidão e comece a enumerar
os grandes feitos que o Senhor já fez na minha vida. E isso vai encher o seu coração de fé, de esperança, de certeza de que Deus é fiel em todas as memórias que você tiver. E essa lembrança vai lançar fora o medo, porque quando você traz à memória aquilo que pode te dar esperança, a teu coração se enche de amor. E o amor lança fora todo medo, todo medo. A terceira pedra que Davi tinha era a presença. Davi entrou no campo carregando mais do que pedras. Davi carregava a presença. Ah, queridos, como é lindo. Saul, quando foi se encontrar com Davi, falou: Veste as minhas armaduras. E deu as armaduras para Davi. Davi não conseguiu nem andar com aquelas armaduras. Saul só tinha aquilo. Saul só tinha armadura. Golias tinha a espada para ameaçar. Golias tinha a espada para intimidar. Mas Davi, ele carregava a presença. Davi tinha unção, Davi tinha unção, e é essa unção que desfaz todo medo, a unção que desfaz todo jugo, que quebra todo pesar. Então, tem batalhas que só serão vencidas sobre a presença de Deus na sua vida. Tem batalhas que não serão vencidas pela força humana. Não é na tua força. Tem batalhas que não serão ganhas pelo teu abrir a boca e começar a tentar convencer. Não vai adiantar nada. Tem batalhas que não são ganhas pelo medo, mas as batalhas todas são ganhas pelo poder da oração. Todas as batalhas são ganhas porque você carrega a presença. E essa presença, quando a gente tem essa presença, a gente enfrenta gigantes, porque a gente sabe que a presença de Deus vai conosco para nos fazer descansar. Então você pode enfrentar. Conforme o Arthur um dia falou com uma pessoa, ela falou: Eu vou te rogar uma praga, Arthur. E o Arthur falou: Uma praga? Você pode rogar 10. Eu tenho uma mãe de oração, eu tenho uma mãe que ora por mim. E glória a Deus, porque ele carrega a essência da presença de Deus. Então, quando você carrega a presença, eu tenho uma senhora que trabalhou lá em casa, ela disse que ela saiu do banco e ela foi assaltada. E o ladrão falou para ela assim: passa o teu dinheiro. Ela falou: eu? Mas eu não te dou mesmo, porque o meu primeiro dinheiro eu separo para o meu Deus, eu sou dizimista fiel. E você acha que eu vou dar o meu salário para você que é ladrão? Bata em retirada. Bata em retirada. Eu entrego o meu dízimo para o Senhor, não é para você que eu vou entregar. E o ladrão foi embora. Isso é autoridade, isso é a presença, isso é a presença de Deus que nos dá força para falar, para responder, para ser ousada. Porque quando a gente tem a presença, a gente tem tudo. A presença traz força, a presença traz paz, a presença traz autoridade. E é o que Davi carregava. Ele carregava a presença. Tem gente que carrega sabedoria humana, mas nós que estamos aqui nessa sala, nós carregamos a presença, a sabedoria do alto, porque a sabedoria do mundo confunde, mas a sabedoria do alto, queridos, como é importante nós termos a convicção que é a sabedoria do alto. A quarta pedra era a pedra da palavra, a palavra que antes de vencer Golias, Davi liberou palavras de fé. Ele declarou: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Aleluia! Enquanto o inimigo estava amaldiçoando, Davi estava profetizando.
ele profetizava a palavra de Deus. E é isso que você precisa profetizar, aprender a profetizar. Mães precisam parar de repetir: meu filho não tem jeito, minha casa acabou, nada muda. Você precisa aprender a declarar a palavra de Deus. Meus filhos vão viver os melhores planos do Senhor, porque o Senhor está trabalhando. Enquanto eu não vejo nada, o Senhor está trabalhando. A quinta pedra era da visão espiritual. Todos viam um gigante, mas Davi via uma oportunidade para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Davi entendeu que aquele gigante seria para trazer fé para aquele povo. Então, a lição de hoje, o conselho de hoje: não valorize a ação do inimigo, mas celebre a presença de Deus na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia! Pegou suas pedrinhas aí? Esses dias a gente falou sobre essa primeira pedrinha aí, a pedrinha da identidade. Pegou, já amarrou, botou no saquinho aí a pedrinha da presença, a pedrinha da palavra. Não deixa fugir, não, gente. Não deixa fugir, não. Porque são essas pedrinhas que fazem a gente derrotar o gigante. Muito obrigada, minha pastora Tânia. Obrigada por estudar, obrigada por buscar mais do Senhor, por se encher todos os dias, por alimentar esse povo sedento, que essa fome do Senhor. Obrigada, porque faz toda a diferença na minha vida e eu tenho certeza que na vida dos meus irmãos também. Ficou gravado aqui, você pode compartilhar com aquele que não pôde entrar, jogar no grupo, jogar nas suas redes sociais também, assim, para alcançar mais pessoas e assim chegar ao conhecimento delas. A gente tem tudo nas nossas mãos, a gente pode tudo naquele, hein? Que nos fortalece. Muito obrigada, minha pastora Tânia. Quero chamar aqui Cíntia Tanuri para estar orando pela sua vida nessa manhã. Meu presente, cadê você? Aleluias! Pai, tu és poderoso, grandioso, soberano, fiel. Pai, muito obrigada por essa manhã, Pai. Que o Senhor levanta a tua serva mais uma vez, a tua filha amada, Pai, a escolhida do Senhor. Aquela que o Senhor separou para esse ministério, Pai, tão importante, que vem levantando essas mães como leoas mesmo ungidas, leoas do Pai, mulheres cheias de intrepidez, de coragem para dobrar os seus joelhos diante de tantos gigantes, Pai. Oh, Deus, muito obrigada por essa palavra nessa manhã. Tu sabes, ó Pai, o que eu vivi ontem. Tu sabes quantas foram as ameaças do inimigo, Pai. Mas nessa manhã eu me levanto com esta palavra, Pai, com a presença do Senhor para declarar que derrotado é Satanás, que assim como Golias tombou ao chão, o inimigo tomba ao chão com todas as suas artimanhas e armadilhas malditas, Pai. Os nossos filhos são livres, são curados, são libertos, transformados para a glória do teu nome. Pai, eu sei que cada pessoa aqui nessa sala, Pai, enfrenta os seus gigantes, mas a palavra de hoje vem nos lembrar quem nós somos, filhas de quem somos, filhos de quem somos, a quem nós servimos, o Deus que já nos livrou de urso e de leão vai nos livrar em toda e qualquer situação. É poderoso para fazer infinitamente mais. Muito obrigada pela vida da Tânia. Obrigada, meu Deus, pela unção que está sobre a vida dela e é liberada sobre a nossa vida, Pai. Obrigada por todos os teus feitos na vida dela, cada uma das tuas promessas já cumpridas e todas aquelas que ela ainda verá se cumprindo, Pai, porque tu és fiel na vida dela, Pai. Obrigada, meu Deus, por cada mulher que ela representa aqui, cada mãe que ela está representando diante do céu e da terra, Pai, diante dos anjos e demônios, Pai. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor, Pai, é Deus poderoso